sejam bem-vindos à parte 2 dessa aula. Hoje nós vamos aprender sobre as mudanças de estado físico, sobre as substâncias puras, misturas e sobre os processos de separação de mistura. Certo? Nós vamos começar sobre as mudanças de estado físico. Como visto na aula 1, os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Então, a gente vai falar hoje, sobre as mudanças entre esses estados, começando com a mudança do sólido para o líquido. A mudança de sólido para líquido nós chamamos de fusão. E a temperatura que isso ocorre, como visto na aula anterior, é chamado de ponto de fusão. E o inverso, que é a passagem do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Um exemplo de solidificação pode ser quando a gente coloca uma cuba de gelo no congelador, que a gente faz com que a água se torne pedras de gelo. Agora vamos falar sobre a passagem do líquido para o gasoso. A passagem do líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização. A vaporização, ela pode ser A vaporização ela pode ocorrer em três modos distintos, que é a calefação, a ebulição e a evaporação. A calefação é a passagem do estado líquido para o gasoso praticamente de forma instantânea. Um exemplo disso são as gotas de água sendo derramadas em uma chapa quente. Já a ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso através de formações de bolhas. Um exemplo disso é colocar uma panela para ferver. Um exemplo de evaporação que a gente pode dar é a secagem de roupas em um varal. É a passagem do estado líquido para o gasoso de forma lenta e gradual, em função do aumento natural ou artificial da temperatura. Já o processo inverso, que é da passagem do gasoso para o líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação. Um exemplo de liquefação ou condensação são as gotículas de água que se formam na parte externa de um copo que contenha algum líquido bem gelado. O vapor de água presente no ar, ele condensa ao entrar em contato com a superfície desse copo frio, fazendo com que o mesmo fique todo molhado. Nós temos também a sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso sem que passe pelo líquido, ou também o inverso, passagem do gasoso direto para o sólido sem que passe pelo líquido. Isso nós chamamos de sublimação. Como exemplo de sublimação, nós temos a naftalina. Todo mundo acho que já deve ter utilizado a naftalina. Quando você coloca ela no guarda-roupa, depois de um tempo que você vai olhar, ela não está mais. Mas também vocês não enxergam molhado, porque ela passou diretamente do estado sólido para o gasoso. E isso nós chamamos de sublimação. Agora vamos falar sobre as substâncias puras.
As substâncias puras são todas substâncias formadas por apenas um tipo de molécula ou átomo. As substâncias puras podem ser subdivididas em substâncias puras simples ou substâncias puras compostas. As substâncias simples, elas são substâncias formadas por átomos de um único elemento químico. Um exemplo que a gente pode dar é o cobre ou o ozônio, que são formados apenas por átomos de cobre e formados apenas por átomos de oxigênio. Já as substâncias compostas são todas substâncias formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Um exemplo de substância composta que a gente pode dar é a água, que é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Agora vamos falar sobre mistura. Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias simples ou compostas. As misturas elas podem ser subdivididas em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas apresentam uma única fase. Já as heterogêneas apresentam duas ou mais fases. Um exemplo de mistura homogênea que podemos dar é o ar, que apresenta uma única fase, mas é uma mistura formada de vários gases, entre eles o nitrogênio e o oxigênio. E um exemplo de mistura heterogênea que podemos dar é a água e o óleo. A água e o óleo eles não se misturam, ou seja, é um sistema que apresenta duas fases e cada uma é composta por uma substância diferente. Agora que aprendemos sobre as misturas e sobre as substâncias, vamos aprender sobre os processos de separação dessas misturas. São muitos os processos, mas hoje falaremos apenas de alguns. Vamos começar com o processo de filtração. A filtração é a separação de substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Um exemplo de filtração que a gente pode estar dando é o processo de fazer café utilizando coador. Para obter a bebida, ela é colocada no coador para separar o pó do líquido. Agora vamos falar sobre o processo de decantação. Processo de decantação. O processo de decantação é a separação de substâncias que possuem densidades diferentes. Ela pode ser utilizada para realizar a separação entre líquidos e sólidos e líquido-líquido. Um exemplo de decantação que a gente pode estar dando é a separação de água e areia ou separar água de um líquido menos denso como o óleo. No processo de separação de água e areia, se você já deve ter feito isso, colocar água e areia em um copo, mexer e depois deixar descansar um pouco. Após o passar do tempo, a gente identifica que a areia ela fica embaixo, na parte de baixo do copo, e a água em cima. Esse é o processo de decantação. Vamos falar agora sobre destilação.
Existem dois tipos de destilação: a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é o processo de separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Um exemplo de destilação simples que a gente pode estar dando é a água com sal. Se a gente colocar uma panela no fogo com água e sal, a água, por ter o ponto de ebulição menor que o sal, ela vai evaporar, sobrando apenas o sal na panela. Já a destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através de ebulição. Um exemplo de destilação fracionada pode ser separar água de acetona. Outro processo que a gente pode estar falando aqui é a catação. A catação é o método de separação utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por sólidos de tamanhos diferentes ou de um sólido não dissolvido no líquido. Para fazer catação, a gente pode utilizar de recursos como as mãos, uma pinça ou um pegador. Um exemplo de catação que a gente pode dar é a catação de feijão, onde a gente separa os grãos bons dos grãos ruins. Nós temos também o processo de peneiração. A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. Um exemplo de peneiração é peneirar o açúcar para separar os grãos maiores para fazer um bolo apenas com o açúcar mais fino. Pronto, por hoje é só. Hoje nós aprendemos sobre as mudanças de estado físico, sobre as substâncias puras, sobre misturas e sobre os processos de separação dessas misturas. A próxima aula vai ser de exercício, então fiquem ligadinhos, não percam. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário, manda pra gente no direct lá no Instagram, certo? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula.